E aí, que alegria estar aqui com vocês novamente. Hoje, o Sabedoria Cast traz o Jair. O Jair vai falar um pouquinho sobre o Avança Araucária. Imagine um conselho de desenvolvimento econômico poderoso. São raros os conselhos que existem perante o nosso país. E são poucos os municípios. E Araucária é um dos municípios privilegiados. Privilegiados por ter o Jair como gestor do conselho, uma pessoa muito capacitada, à frente há alguns anos, que tem um comprometimento que ajuda o nosso município a se desenvolver mais. Hoje, o nosso município ele já recebeu alguns prêmios por causa do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Então hoje nós vamos bater um papo para que os empresários do Brasil que queiram vir investir em Araucária, para que o cidadão de Araucária saiba da importância, para que o munícipe entenda que a gestão municipal ela está muito atuante, tá trabalhando muito em prol da nossa cidade. É com grande alegria que eu dou as boas-vindas ao meu amigo Jair. Seja bem-vindo e pode começar aí, dar um oi para nós aí e falar o que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município e por que se chama, né, Avança Araucária. Olá, doutor, boa tarde. É um prazer e uma honra estar aqui, receber o seu convite e vir falar do nosso, né, o Avança Araucária, que inclusive o senhor também é nosso conselheiro, não é? Amém. Hoje estamos aí com 23 conselheiros e o senhor fazendo parte da associação comercial, que tem 4 cadeiras dentro desse conselho. Então, muito prazer, eu estou honrado, né? O pessoal aí também fazendo o operacional conosco. Nossa Boa equipe, tarde a hein, vocês. rapaz? Nossa equipe é poderosa, rapaz. Pensa o quê? Você acha que o chão é mais embaixo? Isso, super estruturado, super organizado, né? Uhum. Então, me sinto feliz e já respondendo, né? O Conselho de Desenvolvimento Econômico, como o próprio nome diz, né? O objetivo maior é fazer o município se desenvolver em todas as áreas, né? Porque nós falamos em educação, nós falamos na parte de infraestrutura, nós falamos em mobilidade, falamos em inovação, então uma série de ações que nós desenvolvemos para ter um município mais pujante, né? Araucária já, né, tem essa questão de ser um município forte economicamente, forte industrialmente, não é? E nós vemos muitas ações que são boas ações e muitas vezes estão dispersas, né? E o nosso objetivo é ser um meio, né? Integrar todo esse processo, pegar essas boas ideias e trazer para discussões dentro do nosso conselho que, com 13 entidades e 23 conselheiros, né? Porque algumas entidades têm mais de um conselheiro como representante, para que eles possam contribuir na discussão, melhorar as ideias, melhorar os projetos, né? Objetivando, logicamente, o desenvolvimento econômico do município em todas essas áreas que eu já falei. Entendi. Viu, Jair? Nós temos o presidente, que é o Juscelino Caturage. Ele veio aqui a semana passada, a gente falou um pouco. Nós temos os vice-presidentes, e na gestão passada eu estava como um dos vice-presidentes, respondendo pela OAB. Exato. E daí agora, atualmente, eu estou como conselheiro, né, respondendo pela Associação Comercial de Araucária. E temos mais outras entidades que fazem parte e que ajudam na deliberação, Sim. nos projetos. Exato. Como que funciona essa parte interna dos projetos? Vocês têm câmaras técnicas e Isso. quais são e o que você poderia falar para as pessoas que não conhecem ainda? Então, para responder, eu preciso me alongar um pouquinho mais, Pode alongar, porque eu preciso falar do processo, né? Começa hierarquicamente. Correto. Então, nós temos lá na cúpula, digamos, quem toma as decisões do Avança Araucária são os conselheiros, né? E essas decisões, elas são tomadas em reuniões que acontecem uma vez por mês, em que essa cúpula, né, ou essas 13 entidades compondo com esses 23 conselheiros se reúnem e analisam os projetos que estão sendo construídos no município dentro das câmaras técnicas. Então eu tenho lá na cúpula a plenária, abaixo dessa cúpula, né, como se fosse uma pirâmide, digamos, né, abaixo dessa cúpula isso, eu tenho o comitê gestor, que é onde se encontra então o presidente do comitê gestor, que é o presidente do Avança Araucária, que hoje é o Juscelino Caturage, e os 4 vice-presidentes. Eles fazem a articulação de todo esse trabalho que é executado. Por exemplo, passa por eles
quais serão as apresentações que serão apresentados, né, na plenária. Alguns convidados especiais são eles que determinam, não é? Essas avaliações que são feitas propondo uma pauta para a nossa plenária, né? Além da representação fora do município, entre outras situações. Abaixo do comitê gestor, aí são as câmaras técnicas. As câmaras técnicas a gente diz que é o motor do avanço araucário, não é? Porque é onde chega a informação, aonde chegam as ideias, não é? Os projetos, os estudos. E isso é trabalhado dentro de uma câmara técnica até o momento que se entende que está robusto, né, que já está maduro para seguir em frente. E quando chega nesse ponto, esses projetos são levados para o comitê gestor que avalia, olha, esse projeto já está pronto, podemos colocar para votação. Ou esse projeto precisa ainda, em alguns aspectos, ser melhorados. Aí ele volta para a câmara técnica, essas indicações são trabalhadas em torno delas para melhorá-las, e aí volta para o comitê gestor, se o comitê gestor entender que aí sim está maduro, aí segue para a plenária para uma apresentação para os conselheiros e votação, não é se segue em frente ou não. Então o nosso conselho é deliberativo e depois que isso é apresentado já na plenária, vai para o encaminhamento executivo, do legislativo, a se tornar uma lei, né, seja o que for, ou um projeto efetivamente como um produto ou algo nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para que quem estiver nos ouvindo e assistindo possa tentar imaginar a situação. Porque é uma questão técnica, mas se a pessoa visualizar, ela pode entender melhor. Então, por exemplo, nós temos quantas câmaras técnicas? Vamos por parte aqui. Certo. Então, hoje nós temos 5 câmaras técnicas, não é? Eu tenho a primeira câmara técnica de diversificação e potencialização da economia. Tá, então vamos lá. Então, nós temos um cenário onde nós temos uma célula. Isso. Nós temos 5 células. A primeira é a potencialização. Isso, exatamente. Tá. O que faz essa câmara? Quem participa dessa câmara? Certo. Então, não só nessa Câmara, mas como nas demais, quem pode participar dessas câmaras, não é? Nós falamos que pessoas que sejam especialistas nessa pauta ou nessa Câmara especificamente, né? Então, nós vamos falar de diversificação e potencialização da economia. Hoje nós temos lá a Associação Comercial, nós temos lá a Associação das Empresas da Cidade Industrial, nós temos a Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Técnicos e Tecnólogos. Então, nós falamos em CNPJ, mas também é possível CPFs. Desde que a pessoa ela tenha conhecimento dessas questões que serão tratadas. Nós temos doutores, inclusive, né, professores universitários que fazem parte dessas câmaras e não há problema nenhum. Quanto mais pessoas ou entidades puderem participar, melhor é por uma discussão mais ampla, digamos. Vamos pensar assim, que né? lá em Curitiba agora tem uma pessoa que é doutor, professor de uma universidade e ele quer entender o que faz, o que vai estudar essa câmara de potencialização. Me dê um exemplo. Um exemplo bem claro, que é até um projeto transversal, que a gente chama, né, porque ele passa por todas as câmaras técnicas, é o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Porque quando a gente fala em diversificar a economia, quando isso foi criado lá atrás, o município era muito vinculado à Repar, não é? Então, se a Repar ia bem, o município ia bem. Se a Repar tivesse problema, o município, uma questão de arrecadação ou algo nesse sentido, também teria problema. Qual seria uma solução para isso? Então, a diversificação, né? Porque se só tenho um objetivo, se eu tenho só uma empresa com quem eu estou conectado, é muito mais fácil eu tentar arrumar mais 9, né? Para que eu tenha 10 empresas, para que, se uma for mal, eu ainda tenho 9 para me sustentar como município. Então, né? essa Câmara ela traz soluções para o município viabilizar mais empresas para que tenha mais arrecadação, mais emprego. Círculo virtuoso econômico, digamos. Sim, né? ele vai se autoalimentar. É isso? Esse é o raciocínio, exatamente. Então, Tá. quando a gente traz o parque, por exemplo, né? Então, se a Repar em algum momento formal, o parque pode sustentar, porque o parque tem pesquisa, eu tenho educação de todas as formas, eu tenho criação de empresas. Vamos pensar que vai aumentar a arrecadação para o município, mesmo se der problema aqui, vai estar equilibrado porque está entrando de outro lugar. Então, essa Câmara ela começa a pensar na sustentabilidade financeira do município. Não, eu acho que ficou claro agora. Qual é a outra Câmara? Eu sei que nós temos uma Câmara de inovação também.
Sim, sim. Só retomar, só Tá. para concluir o raciocínio dessa Câmara de Diversificação, por exemplo, né, que muitas pessoas, nós até podemos discutir um pouco mais para frente, falar sobre parque tecnológico especificamente, né? Mas, por exemplo, nós temos 2 modelos de parques tecnológicos avançados no país que arrecadam entre 5 e 10 bi por ano, né? Nessa questão de novas empresas e tal, de pesquisa avançada. Então, perceba que, por exemplo, eu tenho lá uma Petrobras que arrecada bilhões, nós estamos trazendo para o município um parque tecnológico que vai ter uma capacidade muito forte também de arrecadação. Então, perceba que é essa balança que você disse, né? Que o doutor disse. Mas o objetivo é esse, né? Então, é intensificar as ações em torno falo indústria, mas pode ser comércio também, né? Agora nós vamos ter a questão da reforma tributária, não é? Que vai ter um sério problema, não só para o município, mas para o país como um todo, né? A grande maioria dos municípios. Então, eu posso fazer essa diversificação também através de projetos propostos dentro da Câmara para o desenvolvimento econômico de forma geral, não só sendo parque, por exemplo, né? Pode ser o comércio como um todo. Tá, daí a gente pode voltar nessa questão do parque tecnológico quando a gente falar sobre o parque de São José dos Campos. Fechou. Porque daí a gente, nesse momento, a gente termina as células para a gente falar de cada uma de uma forma e daí a gente entra dentro dessa de forma específica porque o município ele foi visitar o parque lá em São José para entender como funciona aquele pitch. Para que seja feito em Araucária também, né? Exatamente. Tá, então vamos para a segunda célula, que é a outra Câmara de Desenvolvimento, né? A segunda Câmara que eu tenho, por ordem alfabética, Pode vamos ser? dizer assim, né? Então eu tenho a Câmara Técnica de Educação e Empreendedorismo. Essa Câmara, hoje, ela é composta pelo Estado, núcleo do Estado, né? Então, digamos, a Secretaria de Educação do Estado faz parte do nosso município, que potencializa, né? Porque nós temos lá o Estado não apenas nos olhando, mas participando efetivamente das ações do município. Nós temos a Secretaria de Ciência, Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Pera, vamos só parar nessa da educação. Certo. Então, nós temos essa Câmara. As pessoas podem participar. Então, professores, educadores, o Estado participa como entidade, né? Isso. E quem mais participa? Tem algum projeto em andamento? Vários. Talvez essa Câmara que tem mais projetos, inclusive, não é? Então, eu tenho as instituições de ensino superior, né? Eu tenho o Unifaciar, o Uninter, o Unicesumar, a IFPR, que está chegando agora também, já mostrou interesse em participar. Eu tenho o setor de empregabilidade, né? Então, tenho o CIEE, eu tenho o Cine. Eu tenho, mais uma vez, a Associação Comercial, a Associação das Empresas da Cidade Industrial. Eu tenho uma questão que você disse, né? O pessoal de fora, como faz parte, nós já temos. Tem um pessoal de Curitiba, a SUCESU, que é ligada à Associação de Tecnologia da Informação, que é de Curitiba, já faz parte da nossa Câmara. Nós temos a SPVS, que é uma ONG, né? Conhecida nacionalmente, com ótimos trabalhos, inclusive aqui no município. Podemos falar mais tarde, que eles apresentaram um projeto muito bacana também. Então nós temos todas essas entidades, algo em torno aí de 25 ou 30, talvez eu de cabeça não consiga todas, lembrar de todas, mas exatamente, lá nós temos professores, nós temos diretores de escolas estaduais que já fazem parte, né? Nós temos lá o professor Biscaia, do Chimansky, nós temos a coordenadora do Colégio Guajuvira, que é a Daniela, não é? Que é o Colégio Técnico de Agronegócio. Então perceba que o núcleo da educação, essa Câmara Técnica de Educação, também é uma Câmara robusta, né? Porque eu tenho entidades locais da educação, mas também já traímos, né, o Estado, empresas de Curitiba, a SPVS como um todo, que agora está chegando para desenvolver esse trabalho. E dentro dos projetos que nós temos, inclusive tem uma foto aqui, dá um pouco nós passamos aí, um grande projeto, e possivelmente o maior desse ano, que vai ser constituído pela Avança Araucária, é a nossa Feira de Profissões, que vai acontecer no mês de agosto no Parque Cachoeira. Então, dia 14, 15 e 16 de agosto, no Parque Cachoeira, nós vamos fazer essa grande Feira de Profissões. Algo em torno de 50 estandes, não é? Com praça de alimentação, com várias apresentações, possivelmente a carreta de inovação do Estado, não é? Esteja presente e expectativa de grande público. Esse é um projeto. Antecedendo esse projeto e já fazendo um aquecimento para esse projeto da Feira de Profissões, nós estamos trabalhando com a Feira de Profissões itinerante. Agora foi pontapé inicial, nesta quinta-feira, dia 15 de maio, né? Não sei se nós estamos ao vivo ou se é gravado, mas de qualquer forma, esse projeto de Feira de Profissões itinerantes, as escolas estaduais que oferecem cursos técnicos no município, que são 7 escolas, elas vão receber uma mini feira de profissões, digamos assim, né? A primeira feira vai acontecer, então hoje foi o dia de a abertura oficial, digamos, com uma cerimônia, vai ser no sábado, dia 17, pela manhã, das 9 às 11, em que vai ocorrer a feira de profissões no Colégio Helena Lissoc.
São 1.400 alunos, 3 cursos técnicos de enfermagem, desenvolvimento de sistemas e administração. E hoje, então, ocorreram as palestras, porque o pessoal entende que fazer palestra no dia da feira não tem muita aderência, porque o pessoal quer participar da feira, né? Nós vamos ter lá em torno de 15 a 20 stands, então os alunos querem ficar nos stands, aprendendo, né? Também mostra de profissão, então os alunos do curso técnico vão mostrar o que eles estão fazendo, de projetos, enfim. E hoje foi o dia das palestras, então serão 6 palestras no colégio. Pela manhã nós já tivemos 3 palestras, né? De desenvolvimento de sistemas, por exemplo, foram especialistas. Foi o secretário Thiago Chico, de inovação do município, secretário de inovação do município, e foi também o pessoal da startup, uma das maiores startups que tem na região aqui, que é a da Gas for Us, que é o TX Fuel, né? Voltado a combustíveis e tal. Então foi um evento muito bacana. E à noite, por curso de enfermagem, também vamos ter 2 palestras, uma da Clínica São Vicente e outra da Unifaciar, pro público de enfermagem. E no sábado, daí, a reunião de todo esse pessoal, né? Todos os alunos, lá 1.400 alunos. Então acontece agora, dia 17, digamos, o pontapé inicial dessa feira itinerante, que é um projeto nosso também, e depois mais 6 feiras antecedendo o dia 14, 15 e 16 de agosto, que a gente leva então essa mini feira, faz o aquecimento, apresenta o que nós temos a oferecer como Câmara Técnica, integrando esse setor que a gente fala da empregabilidade, né? Então você pega o jovem que está, muitos entrando nos cursos técnicos e alguns já saindo. Entrando no mercado de trabalho. Entrando no mercado de trabalho, por isso que nós temos também o CIE, o Cine, o RH Social, que aqui também é uma empresa bem bacana do município, né? E levam essas oportunidades desse estágio, primeiro emprego, jovem aprendiz, para esses alunos que estão já em idade de ingressar no mercado de trabalho, para que eles enxerguem também a realidade hoje do município, né? O município, por ser forte industrialmente, ter um grande número, ele tem uma carência de profissionais capacitados, principalmente na área técnica, né? A gente ouve bastante isso. Então, o objetivo é isso, fazer essa aproximação, né, desses jovens que muitos querem trabalhar com internet, né, ser youtuber ou coisa parecida, mas talvez o mercado de araucária demande outra coisa, inclusive pague melhor. E talvez eles não tenham essa informação. Acredito que não tenham. Exato. Então é despertar esse interesse e mostrar o quanto que nós podemos oferecer a esses jovens, né, uma oportunidade que talvez o pai não tenha tido, que talvez a mãe não tenha tido, que eles podem ser sem viajar muito longe de casa, né, para Curitiba, outras regiões. Isso, né? Eles mudarem a realidade da família deles. Exatamente. A partir do conhecimento que eles adquirirem. Então, só hoje, por exemplo, só na palestra, juntando todas as turmas, foram quase 300 alunos que vão assistir, que já assistiram pela manhã e vão concluir assistindo à noite, né? Que bacana. Então, eu falei de 2. Na data de hoje. Hoje foram as palestras. Hoje, para vocês que não sabem, nós estamos gravando, tá? Não está sendo ao vivo hoje. Então hoje é dia 15, vai sair na segunda-feira, dia 19, essa entrevista. Já ocorreu, mas é um preparatório para agosto. Então, que vocês saibam da importância dessas informações que a Câmara Técnica de Educação, proporcionada pelo município, está fazendo para os jovens, né? Exatamente. Então, e eu falei, perdi uns 10 minutos para falar só desses 2 projetos. Mas nós temos ainda na Câmara de Educação mais uns 4 ou 5, entendeu? Podemos ir para outra Câmara depois, se for o caso, a gente volta. Vamos para então nós temos a primeira, né, que nós falamos que vai ter o pitch, a segunda, que é a educação, que está tendo esse projeto, que inclusive hoje está acontecendo. Exato. Vamos para a próxima Câmara. Aí é a Câmara de Inovação e Biotecnologia. Ok. Essa efetivamente trata do parque, não é? E além do parque, que nós podemos depois até falar um pouco mais, né, vamos as primeiras câmaras, depois nós voltamos no que for um assunto mais extenso, né? Aí, além disso, nós, o pessoal do PIT de São José dos Campos esteve aqui, né, recentemente, para fazer apresentação para a nova gestão, né? E nessa reunião surgiu a possibilidade de um hub de inovação. Então, além do parque, nós agora também estamos trabalhando com o projeto Hub de Inovação, que é um ambiente, né, tecnológico em que você vai atrair as empresas, vai atrair também as instituições de ensino superior, né, para que você possa também discutir, por exemplo, as operações de inovação que ocorrem no município, né, as ideias que podem contribuir para se criar empresas na área de tecnologia. E aí que surge, né, as startups, né, que são feito aquele processo de pré-incubação, incubação, aceleração, partem a partir redundante, né? Mas começam... Sim, iniciam ali. Iniciam nesse processo. E nós participamos também dentro de um grupo, uma governança de biotecnologia, que
o Sebrae que toca esse projeto, mas também está na nossa Câmara, não é? Em que a gente, em algum momento, quando o parque estiver pronto, que a gente acredita que vai ser muito breve, quem que vai povoar esse parque, não é? E como o projeto do Parque Tecnológico de Araucária não é uma coisa recente, né? Ele surge lá em 2019, quando surge o Conselho de Desenvolvimento Econômico, já havia essa preocupação. Então o Sebrae, naquele período, já havia feito um estudo e aí você vê como os temas vão se conectando, né? Quando se falava em diversificação, né? Porque a princípio era só repar, e aí precisava de uma diversificação. E o Sebrae fez um estudo e constatou que, digamos, a segunda vocação do município era a biotecnologia, que você tem a Corbion, né, a Novonesis, que são grandes empresas com exportações robustas, e foi constatado que era esse segmento. E a aposta foi nesse segmento, que daí você diversifica a economia, né? Você tem, por um lado, petróleo e gás, né, que é a questão da Repar, e você cria uma segunda potencialidade, né, a partir dessa vocação que é identificada, que é para diversificação. E aí surge o parque. E daí quem vai povoar o parque, né? Então o parque, naquela época, né, que é 2019, nos dias de hoje, né, quando a gente fala que a tecnologia parece que faz um século, né? E de fato muitas ações já são bem passado quando você fala em 2019, né? Hoje falando em 2025. Mas então parece que foi ontem, né? Exato. Porque a Covid começou. Exatamente. Então, teve esse processo que interrompeu tudo que estava sendo construído, né? Mas, enfim, daí foi criada essa questão dessa governança biotecnologia, atraindo não só a área de biotecnologia do município, mas daí foi mais ampliada e conduzida pelo Sebrae, né? Então, agora é toda a região. Tudo que tem de biotecnologia é identificado como setor, como empresa, como fornecedor de insumos e também como instituições de ensino, né? E aí, dentro dessa governança, tem muitas instituições que, inclusive, ainda não chegaram no município. Por exemplo, tem a Universidade Positivo, tinha a Universidade Federal, ainda tem, mas é que a Universidade Federal, hoje a UFPR já faz parte do nosso conselho, né? Faz parte do Avanço Araucária como um todo, como membro. Ele não é ainda efetivamente conselheiro, né? Mas ele já opera nas câmaras técnicas. Tem a Universidade, Faculdade Senai, todas elas estão nessa discussão dessa governança biotecnologia tocada pelo Sebrae e que a nossa Câmara Técnica de Inovação faz parte também. É interessante quando você fala das câmaras e com tamanha propriedade. O importante, quando a gente vê, é que temos que ter pessoas capacitadas que possam estar representando o município na altura do que representa essas camadas sociais do petróleo, sim, da biotecnologia. Então, eu conhecia muito pouco antes de entrar no Avanço Araucária e entender um pouco. E eu vejo o trabalho e a importância do Sebrae dentro desse sistema. Como ele foi útil, importante imprescindível para que isso ocorresse. E o acompanhamento do Sebrae em vários programas pelo Brasil todo é algo fantástico. Então, o país tem um negócio muito poderoso, sabe? Que as pessoas às vezes não têm conhecimento do que isso pode ser útil para cada município. Não, exatamente. E o Sebrae, eu sou oriundo do Sebrae, não é? Eu, antes de chegar como secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, eu desenvolvi o trabalho aqui de formação do ecossistema de inovação. Nesse período, eu trabalhava pelo Sebrae no município aqui como pesquisador, como agente de inovação. Não é? Então, eu identificava essas instituições voltadas à inovação, as instituições de ensino também, e as aproximava através de reuniões para já discutir a inovação naquele período, né? Acho que foi 2023, 2022, 2023. E o Sebrae, além do ecossistema de inovação, que ele replica esse projeto ou esse programa, digamos, para vários municípios do país, inclusive na formação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, ele foi fundamental, que efetivamente fez um estudo chamado PRODEC, que é o Programa de Desenvolvimento, né? Em que ficou durante 14 meses fazendo levantamento com a maioria das lideranças ou as lideranças identificadas no município, né? Justamente para discutir a questão do desenvolvimento econômico, que naquele período que antecedeu 2019, né? Lá 17, 18, foi um período, digamos que vivia-se em crise, não é? Então o Sebrae surge com esse estudo, né? A princípio até foi um pouco diferente a história, porque quem identificou essa crise no município foram
foi a iniciativa privada, digamos, né? E foi buscar uma forma de poder transformar o município com uma ação efetiva, né? E chegou ao conhecimento do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, e foi organizado, então, um grupo de trabalho para que fosse visitar o CODEM em Maringá. Aí, o presidente Caturage, né, esteve presente, não sei se o doutor Ricardo esteve, mas foi um grupo, alguns ainda aí fazem parte do Avança, não é? E lá identificaram esse processo de Conselho de Desenvolvimento e acharam ótimo, quiseram trazer para o município. Então, o SEBRAE, que tinha já um trabalho feito nessa situação, abraçou a causa, né, e veio para o município e construiu esse estudo do PRODEC, né, esse Programa de Desenvolvimento, que durou 14 meses, entrevistando várias lideranças durante todo esse período. Foi criado um planejamento estratégico, um livro praticamente, com mais de 200 páginas sobre todas as ações. Nessa parte eu estava. Eu já estava. No começo, eu só não fui nessa de Maringá, mas toda essa parte do início, de quando veio o Sebastião de Maringá, quando veio o pessoal conhecer, eu estava porque nessa época eu era gestor da OAB, então eu estava acompanhando de perto. Então, só para o público, né, entender, 14 meses de estudo pelo SEBRAE e que culminou, não é, com a proposta do projeto de lei para a constituição do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Araucária. Então, o município adotou na época, assumiu, entendeu que era importante para o município, e hoje nós temos essa bela estrutura administrativa, né, do jeito que ela está hoje, né? Vamos para a próxima célula. Próxima é a Câmara Técnica de Mobilidade, Integração e Ordenamento Territorial. Você sabe, antes de você falar a mobilidade, que coisa bonita de se falar e como que é difícil de entender. Porque quando você fala de mobilidade, você tem que pensar no cadeirante, você tem que pensar no cara da bike, você tem que pensar no carro, na moto, no ônibus. Sim, sim. Sabe? São várias coisas que você tem que pensar num município para que tudo ande numa harmonia. Exatamente. Semáforo, obstáculo, aonde vai fazer rua, se vai ter sinalização, qual que é o limite de velocidade da rua. Exatamente. Quem que compõe essa Câmara e o que ela tem feito para o município? Nós temos a Secretaria de Planejamento, né, que faz um ótimo trabalho, não é? Nós temos um doutor em mobilidade da Uninter, né, aqui do município, que é o professor Valdilson. Nós temos a Marinalva, que é do setor de transportes aqui do município também. Nós temos mais uma vez a Associação Comercial Industrial e Agropecuária do município. Nós temos instituições de Curitiba, né, que despertou o interesse das ações que nós estamos construindo aqui, né? Por exemplo, a GEPLAN, que é de planejamento, é uma empresa robusta, conhecidíssima, inclusive é responsável pelo alargamento da Orla de Matinhos, né? Faz parte da nossa Câmara. O Ricardo Pátila, que também representa esse empreendimento, Um por Andar, aqui no município, que inclusive concorre a um prêmio internacional, né? Também está conosco, o arquiteto está conosco nessa Câmara, o secretário de Inovação também. De cabeça, também é algo lá em torno de 20 instituições que eu, de cabeça, talvez... Exato. Então, E tem algum projeto que essa Câmara está desenvolvendo que você poderia citar aqui? Tem projetos. Na questão de ordenamento territorial, inclusive, tem o André, da Terra Nova, né, uma empresa social, que fala em operação urbana consorciada, né, que é trazer alguma forma de estrutura para esse pessoal que mora de forma irregular, enfim. Então, o trabalho é em função disso, o projeto é em função disso. Ele conversa com a Secretaria de Planejamento para ver se está alinhado com o que o planejamento tem aqui nessa situação. O Ricardo, por exemplo, trouxe um projeto sobre agrofloresta, que é um pouco demorado, no processo de médio e longo prazo, mas rapidamente trazer algum tipo de capacitação para esse pessoal que, por exemplo, vai ser em algum momento removido porque está em uma área que pode ser alagada, uma enchente, coisa parecida, né? Quando a água subir, por exemplo, vai acabar com a casa desse pessoal. E a intenção, estou falando a grosso modo, não que isso vai acontecer efetivamente agora. Não, são ideias, igual você falou, as ideias são colocadas dentro da Câmara, é discutida, é verificada a viabilidade, é colocada em votação, se voltar... Então tem todo um caminho, por enquanto as ideias chegam, né? Exato. Então esse do agrofloresta, que até é meio difícil explicar o conceito,
Mas é uma coisa que já tem ocorrido no Brasil, em algumas regiões, é o que o Ricardo nos traz, eu já trouxe alguns exemplos e apresentações, enfim. Então, tira esse pessoal que está nessa questão de vulnerabilidade imediata, por exemplo, a represa estourou, esse pessoal ali vai ser afogado, né? Grosso modo, digamos isso, né? Então, seria remover esse pessoal, primeiro achar uma área, não é, em que possa ter uma moradia regularizada, sem risco, não é? E esse pessoal é levado para um processo de aprendizagem, digamos assim. Então, vão ser levados para uma área que não foi definida ainda, só a ideia, né? E em que lá eles vão passar por um processo de capacitação. Então, eles vão aprender cursos para que eles possam se sustentar, fazer um plantio, em vez do proprietário fazer um plantio único na residência dele, ele faz de forma coletiva, com o pessoal da rua, com o pessoal do bairro, por exemplo, plantando uma maçã ou algum tipo, e depois fazer uma pré-industrialização e vender isso, né? Vai capacitar eles, tipo uma cooperativa, alguma coisa nesse sentido. Porque dessa forma ele ganha a renda da casa dele e quando ele voltar para essa área regular, então ele já tem possibilidade de se sustentar através desse aprendizado que ele teve no período em que é feita a gestão dessas áreas, né? Tá, então nessa parte da Câmara de Mobilidade não mistura com... Com mobilidade mistura. Nós temos projetos de mobilidade. Ela entra também? Porque a mobilidade, integração e ordenamento territorial ficaram juntos. Tá. Quando, digamos, na lei já foi escrito assim, eu não sei dar o porquê. Entendi, ela faz parte de um todo. Isso. Então eu falei da questão de ordenamento. Mobilidade, essa é até bem recente, 2 projetos, 3 na verdade, não é? Um deles é o Totem com QR Code, não é? Porque nós falamos aqui em cidades inteligentes e esse QR Code é um dos elementos para cidades inteligentes. Vai ser feito um estudo aonde que seriam os pontos ideais para que esses totens fossem levantados e nesses totens você vai colocar um QR Code e a definição para o que vai levar, qual é o tipo de anúncio que será levado ainda vai ser discutido. Só para as pessoas que não sabem o que é um totem. O totem é aquilo que tem no ponto do ônibus em Curitiba, tipo um pequeno outdoor? Ou pode ser também um poste, digamos, bem grosseiro, né? Um poste cortado ao meio, né? Que fica ali na altura que você consiga enxergar. Por exemplo, no ponto de ônibus, você vai ter o QR Code que você pode, por exemplo, focar lá e vir em horário de ônibus. Teu ônibus sai de tal lugar, vai chegar aqui às 5 horas, falta 2 minutos. O caminho dele, o ônibus está em tal lugar. Isso. Certo. E talvez no interior, né? O pessoal que é ciclista, onde é que tem um restaurante? Daí você vai naquele totem que vai estar em um ponto específico lá no interior, o cara vai escanear tipo o totem. orelhão antigo? Mais ou menos isso. Aí o cara vai sabendo. Não sabe. Isso, por aí. Então a pessoa vai, tem um restaurante aqui a 2 km, vamos almoçar lá, né? Ou um anúncio de um evento, né? Tá aqui no centro, tem um totem, o cara coloca lá, o teatro. Então a cidade está preparando alguma coisa de forma tecnológica com Exato. as coisas que existem na cidade, para que quem estiver andando aqui vai ter acesso às informações por perto deles. Exatamente, e de forma, digamos, tecnológica, né? Que é através do celular, lendo um QR Code, né? E aí você tem vários benefícios, até de sustentabilidade, né? Vai deixar de imprimir papel, né? Vai ter uma série de benefícios que ajudem também na questão da sustentabilidade, se você for analisar de forma mais concentrada, né? Entendi. Benefício total. Vamos para a próxima célula. Então, nós já passamos por 3. Isso, 4. 4. Nós passamos por diversificação e potencialização da economia, educação, empreendedorismo, inovação e biotecnologia, e mobilidade, integração e ordenamento territorial. E agora a última Câmara é a Câmara da Sustentabilidade Socioambiental. Essa Câmara é também super robusta, nós temos a empresa Ecor, a multinacional aqui do município, nós temos a Parnaplast, nós temos a OAB fazendo parte, nós temos a Associação Comercial, o doutor faz parte dessa Câmara também, não é? Uhum. Temos a Associação das Empresas da Cidade Industrial, nós temos vários, assim, de cabeça que me veio aqui, a Universidade Federal, o Sabertec, o Parque Tecnológico da Lapa também, que é dirigido também pela Universidade Federal, faz parte conosco. O Sebrae faz parte de todas as câmaras, né? Não tinha falado do Sebrae, mas o Sebrae está conosco em todas as câmaras técnicas também. Secretaria de Inovação, as secretarias municipais, elas fazem, em grande medida, eu falei pouco delas, né? Mas nós temos algo entre 11 e 12
secretarias municipais que fazem parte fazem parte das câmaras, mas também faz parte como conselheiro, né? Então são 4 cadeiras do Poder Público na reunião plenária, né? Como conselheiro. A Câmara de Sustentabilidade tem um projeto super robusto, que é o mercado de carbono, né? Esse projeto já vem sendo estudado aí há quase um ano, se já não passou de um ano, e que agora já está finalizado, vai ser levado agora para a plenária, não é? E outros municípios a gente sabe que já estão ali com a gente competindo, talvez um pouco na frente, mas caso a gente consiga dar celeridade, digamos, Araucária seria o primeiro município do país a ter a lei efetivamente, né, do mercado de carbono e o segundo do mundo, né? Quando nós começamos com esse estudo, né, da autoria da doutora Daniele, ainda não era efetivamente uma lei federal. E isso foi feito no final do ano, né? Então, o Congresso Nacional votou para que o mercado de carbono efetivamente ocorresse, né? Então, nós já havíamos trabalhado nessa linha, então só atualizou alguma coisa ou outra. E isso, logicamente, também é um projeto... Abre porta, né? Porque se vem de cima para baixo, sim, os municípios sim. podem regulamentar, né? Tá no guarda-chuva. Exato. E Araucária pode se beneficiar sendo o primeiro ou um dos primeiros, né? Primeiro, que não vai ser uma coisa imediata, né? Que você fala em mercado de carbono, então você fala em transação. Mas ainda depois que passar pelo Avança Araucária, efetivamente se tornar uma lei, tem um prazo ainda aí de 1 ano, 1 ano e meio, para que todas as instituições possam se adaptar. Mas é uma linguagem mundial isso. Exato, exatamente. Então, várias empresas do mundo têm interesse claro. e que pode vir para a Araucária e se utilizar dessa lei, Exatamente. trazer recursos, trazer empresas. Hoje, por exemplo, o que se é discutido na Câmara Técnica, que quem exporta para a Europa precisa de uma certificação sobre a questão do carbono, né? E poucos têm, né? Então, nesse sentido, é um benefício para a Araucária, né? Quem faz a exportação para lá vai sair na frente e até depois, quando efetivamente começar uma cobrança, né? Porque a gente entende que até no Estado está na Assembleia também esse processo, né, da efetivação da lei, e se a gente sai na frente, né, aquele que sai por primeiro, né, ele tem mais benefícios, né? E isso pode abrir portas, inclusive trazer mais indústrias para cá que querem se certificar, não é, para vender para o exterior. Sim, o município tem capacidade técnica para isso também. Exatamente. Inclusive até na nossa última reunião, que é o Instituto Life, que é um dos maiores que tem, digo até na América, né? Ele que faz a certificação de quem vai fazer a certificação no município. Por exemplo, ele está certificando a Tecpar, né? Então, é para ver a estrutura que eles possuem. E eles estiveram na nossa última Câmara Técnica, fizeram a apresentação e pediram para participar da nossa Câmara Técnica ao entender o que nós estamos tratando da importância. E, digamos, o entendimento que todos os atores têm sobre essa pauta. Então, e isso aconteceu com o Tecpar também. Nós fomos falar para a Tecpar sobre o projeto e o Tecpar falou, olha, nós estamos caminhando como vocês. Inicialmente, quase que engatinhando. E a ideia de vocês é tão boa que a gente também quer fazer parte dessa Câmara. E assim foi. Né? É interessante, né, quando você vê um movimento crescendo. As pessoas querem estar junto. Exatamente. Por quê? Porque você fica mais forte. Então, olha só, eu tenho acompanhado as reuniões das câmaras e da plenária. Sim. Então, a primeira que teve, que foi no Aquapark, né? Desse ano, exato. Desse ano que começou a nova gestão do município. Sim. Eu vi a importância da Câmara quando eu vi vários secretários do município e o prefeito participando do início ao fim. Exatamente. Ele tirou a manhã toda dele e ele não saiu de lá. Tamanha o comprometimento do nosso gestor do município com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, porque eles enxergam isso como um potencial importante para o município, né? Exatamente. Quando o gestor público ele dá atenção e ele se inclina a olhar essas coisas, pode ter certeza que o município ele ganha muito, porque outras empresas virão, porque vai ter a iniciativa privada trabalhando junto com o poder público. Exato. E é raro isso no nosso país. Assim, conceitualmente, né, nós falamos em tríplice hélice, né? Hoje já se fala até em quádrupla hélice, que é as discussões pela sociedade civil organizada, como é o nosso caso, né? Envolvendo ainda o que você disse, né? O poder público, a iniciativa privada, as instituições de ensino
e a sociedade civil. Então, quando a gente coloca para discutir ideias, né, discussão no bom sentido, né, logicamente que você tem vários pontos de vistas diferentes, mas você consegue conciliar isso. E aí você faz uma construção muito melhor nesse sentido, né, porque todos estão sendo ouvidos e aqueles desafios que alguma ponta dessas teria se resolve antes do processo terminar. Então é um processo muito bacana e a gestão, de fato, não só o prefeito é o nosso presidente de honra, participa das reuniões, gosta da Avança Araucária. E nas 4 cadeiras que nós temos lá, com o Thiago Chico, que é o secretário de Inovação, que hoje tem uma cadeira de vice-presidente no comitê gestor, como também os conselheiros, que é o Vinícius, secretário de Finanças, que é o procurador Gelson e que é o Alberto, secretário de Planejamento. Eles são apoiadores, eles gostam, participam também. Então isso traz o quanto que nós estamos crescendo efetivamente e robusto nas propostas, né? Agora a Câmara de Vereadores volta também a fazer parte do Avança Araucária, já foi votada a primeira sessão e aprovado, então agora vai ter a segunda votação, né? Mas tudo se encaminha para que o Conselho cresça, né, com mais 3 cadeiras para a Câmara de Vereadores e também nessa mesma alteração de lei a IFPR também fica efetivada como conselheiro. Então nós ganhamos mais 4 conselheiros, iremos a 27 conselheiros. Que bênção! E as empresas, as instituições de forma geral, elas chegam mensalmente, né? Nós estamos aqui no meio do ano, certamente umas 10 ou 12 empresas ou instituições já chegaram para fazer parte do Avança Araucária. E muitas vão vir agora através dessa entrevista. Que assim seja. Assim seja, porque nós estamos divulgando, trazendo uma informação importante para o município, para as empresas, para as instituições privadas, que eles vejam que podem participar, contribuir e ganhar informação para levar para o banco dos acadêmicos lá, para levar para a sala de aula, para que incentive mais ainda a pesquisa. E essa é a intenção do Conselho, né? A gente hoje, por exemplo, não sei se passaram as fotos aí, mas por exemplo, essa nossa reunião do primeiro do ano foram mais de 60 pessoas, né? 60 lideranças, né? Vamos passar as fotos. Beleza. Vamos lá com a nossa equipe aqui agora, vamos colocar as fotos aqui, ó. Essa daqui... Essa aí foi um momento muito importante, né? E nós não falamos nela. Isso aí foi nas Cidades Inteligentes? Foi na Smart City, exatamente. Eu fui lá também. E foi bem bacana. Isso é um projeto também transversal, que a gente Curitiba, fala, né? Curitiba, cidade mais premiada do mundo. Exatamente. E aí o que foi? O doutor fez parte disso também. Nós começamos com a posição do Ricardo Marinho, da Fafem, que nos pediu, né, uma contribuição, né, para que a gente ajudasse no desenvolvimento do polo petroquímico de Araucária, né? Só que isso acabou ganhando tanta repercussão, né, com a Universidade Federal Integrada, com os sindicatos, né, Sindipetro, Sindiquímica, a FUP, né, que é a Federação Única dos Petroleiros, e o Avança Araucária. Só que ampliou tanto a questão e ganhou tantos integrantes que já não passou, ele foi além de um polo petroquímico. Vários eixos foram criados, então o eixo de transição energética, o eixo de economia circular, enfim. E isso acabou mudando. Então ele sai de um polo petroquímico e acaba se tornando uma agência, que hoje a gente chama de ADIETEC, que é a Agência de Desenvolvimento e Integração de Energia e Tecnologia, ao qual o Avança Araucária faz parte. Então nós ajudamos na construção. Que bacana. Agora já teve a plenária de lançamento. E aí foi a assinatura, né? Aquele momento foi a assinatura lá no Smart City de Curitiba, né? Então Curitiba aderiu e hoje, além do estado do Paraná, né? Então nós temos, digamos que surgiu lá Araucária, Lapa, São Mateus do Sul, que no eixo ligado às refinarias, né? Então tem a Repar em Curitiba, a Repar aqui em Araucária, aí a Potencial na Lapa e a Xisto em São Mateus do Sul. E aí acabou repercutindo. Aí Curitiba veio fazer parte, Morretes veio fazer parte, vai conectar os portos. Então Paranaguá aí foi para Santa Catarina, São Francisco do Sul, Itapoá, Navegante, Joinville, todos eles vão integrar a DIETEC. Eu acho que, se eu não estou enganado, estão em torno de 15 ou 17 municípios e 2 estados. Você vê, começou pequenininho, o negócio vai crescendo, né? Exato. E esse foi o momento da assinatura no Smart City, em tese um lançamento, digamos, cerimonial de lançamento. Então
Ali, anteriormente, quem falava era o reitor, né? O reitor da Universidade Federal. Aí você vê, nós temos ali o Caturage, temos o Aécio, tem um pessoal do sindicato ali, né? De Laranja, da petroleira. Sim. E aí várias autoridades, né? Então nós temos aí vereadores de Curitiba, o prefeito Eduardo Pimentel também assinou esse ato, o prefeito nosso aqui, o Gustavo Botokoski, também assinou esse ato. Então bacana, a foto aí que não nos dizia exatamente o que... Aqui é um momento no Salão Nobre da Prefeitura, isso, né? Estava isso. tendo uma exposição lá numa das câmaras. Esse é especificamente do PIT, né? Do Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, que veio apresentar para a nova gestão o conceito de parque, né? Que já estava no plano de governo do prefeito Gustavo, não é? E nós já trabalhávamos também anteriormente com isso no Avançar Araucária, né? Desde 2019, digamos, né? Então mostramos aí a nova gestão, que também faz parte do Avançar Araucária, o que nós já tínhamos ele pode estudado, proporcionar para a cidade o parque, né? Exatamente. Trazendo a experiência de São José dos Campos. E está programado também para que faça o lançamento, né, a apresentação e assinatura dentro de uma plenária nossa. Bom. Não sei se ocorre agora 30 de maio ou se no próximo mês. Pode ir passando a próxima. Esse aí foi alguma das premiações, né? Essa premiação foi a do selo Paraná para o município de Araucária, não é? Essa aí trabalho dessa competentíssima profissional, aí, Andressa, né? Engenheira lá da Secretaria do Meio Ambiente, que faz parte da nossa Câmara de Sustentabilidade. E aí eu digo que a gente faz parte, quanto Avança Araucária, porque em uma reunião nossa de Câmara Técnica, nós falamos, pô, e o selo Paraná, né? O selo Clima, que coisa bacana, é ligado à sustentabilidade. Andressa, como é que nós estamos nessa posição? Ela falou, Jair, acho interessante, mas nós voltamos a falar na próxima reunião, beleza, né? Aí passou o tempo, certo dia, daí ela me liga, Jair, nós somos premiados aí com o Clima Selo Paraná, com o selo Clima Paraná, que é uma certificação de que o município é sustentável, né? Tem ações sustentáveis. E depois ela me contou que ela foi provocada naquele dia e ela foi ao site, viu que ainda dava tempo de submeter o projeto. E ela apresentou. Perdeu o final de semana, ficou 4, 5 dias focada, fez todo o processo, mandou e aí nós fomos aí... Você vê como que é o contágio, né? Exato, como as pessoas gostam daquilo. As pessoas têm que ter motivação. Se você tiver motivação, você tem um propósito. Isso. O propósito na nossa vida, ela sempre acontece no caminho. Dentro da zona de conforto, na sua casa, nunca vai ter propósito. Você vai ficar parado. Mas quando você estiver caminhando, as coisas começam a acontecer. O camarada que saiu da cadeira, Jair, levantou e começou a andar, começa a vir propósito, porque o propósito, na vida das pessoas, ele aparece no caminho. Isso. Eu estou estudando sobre isso e tem me encantado de uma maneira tão grande que eu converso com as pessoas, às vezes, muitas pessoas não têm propósito, porque elas não sabem quem são, não sabem aonde estão, nem a identidade delas ela sabe. Que eu perguntei outro dia, sabe tua identidade? Ele pegou o RG, eu falei, não, quem é você, rapaz? Né? Daí eu falei pra pessoa assim, me fale quem você é, sem falar o que você faz na vida. Olha só, hein? Ela ficou pensando. Eu falei assim, Gênesis 1:26, você é imagem e semelhança do Criador. Sim. Mas eu sou teu fã, viu? Eu gosto dessa palavra. Viu? Amém. Vamos pra próxima lá. Ah, aqui é na escola. Essa então já é de hoje, né? Que é, né, do dia 15 e tal. Essa é uma palestra que teve, não é? Olha só, a Câmara de Educação. Exato. Imagina o trabalho que deu para a Câmara criar todo esse ecossistema para chegar nos colégios para fazer o trabalho com os alunos. Esse é o primeiro passo, então, como disse, né? Essa é a primeira escola e o primeiro dia de palestra. Ainda vai até agosto em 6, 7 escolas. Né? A nossa geração, ela não foi prestigiada com esse tipo de coisa. Não foi. Mas essa geração, se souber aproveitar o que tem para aproveitar, eles vão ser uma geração muito poderosa. Com certeza. Pode passando, por gentileza. Não, acho que tem uma foto que tem todo mundo num bosque lá no Aquapark. Isso. Acho que é a primeira foto. Tá. Pode reiniciar lá, porque acho que algumas nós não comentamos. Né? Daí
Enviei, foi a primeira que eu mandei. Acho que tá. Essa daí foi a primeira plenária nossa de 2025, aonde foi feita no Aquapark lá. O nosso amigo Daniel proporcionou isso, né? Ele faz parte. Aí se quiser deixar, a gente vai comentando também, né? Essa daí, ó. Essa aí. Pronto, ó. Essa foto aí, ó, foi tirada no Aquapark. Isso. Tava um dia muito agradável, bonito. Pode ver aí que o prefeito tá no meio ali, ó. Ele participou o dia inteiro com a gente. A Fernanda tá ali, né? Que faz parte do Sebrae. Sim. Esse dia, então, foi uma plenária nossa, né? A primeira plenária de 2025. Foi a maior plenária desde que eu chego no Avançar Araucária, né? Em 2024, né? Início de 2024. Não sei se lá em 2019 teve um público tão grande uma plenária, mas foram mais de 60 pessoas, apesar que aí nessa foto, como já era final, várias já tinham... Não, já era meio-dia e meio já. Várias já tinham ido embora, mas o público era ainda maior. E o que me chama a atenção, que eu até comentei depois, que a gente às vezes está ali no meio envolvido, a gente não observa, não é? Mas alguém me trouxe a informação que depois eu refleti e vi o tamanho que nós temos hoje quanto avança, né? Nessa reunião nós temos 7 presidentes. 7 presidentes. Nós temos o presidente de honra, que é o prefeito. Presidente de honra do Avançar Araucária, que é o prefeito. Nós temos o presidente da Câmara, que é o pastor Eduardo Castilhos. Está do lado do Dr. Gustavo. Exatamente. Nós temos o presidente Caturage, que é o presidente do comitê gestor. Nós temos o presidente da Associação Comercial, que é o Écio. Nós temos o presidente das empresas da cidade industrial, que é o Dr. Stefano. Nós temos o presidente do conselho do plano diretor do município, que é o Lucas Odps. Tem o da OAB, que é o Dr. Fernando. Presidente da OAB, que é o nós falamos em 7. E ainda não tinha o presidente Celso, que é o presidente da Tecpar, que é conselheiro da Avançar Araucária, Tecpar como entidade. Então perceba, de 8 presidentes, nós tínhamos 7 presidentes no evento. Veja o tamanho disso, né? Não sei se uma coisa bacana, se uma instituição aqui no município consegue reunir essa grandiosidade. Lógico que as outras pessoas também são importantes, né? Mas numa questão de representatividade, você ter 7 presidentes em uma reunião, não sei se... Que representa as instituições, né? E comprometidos, né? Exatamente. Então, me chamou a atenção nesse comentário, que depois eu de fato refleti, falei, olha o tamanho que nós... né? Porque o pessoal... doar esse tempo para ir lá no Avançar Araucária, para ouvir os projetos, né, os estudos, né, isso mostra que o pessoal realmente está interessado no nosso processo, né, quer contribuir com ele. A cidade, né, ela está pujante, né, as pessoas compraram a cidade. Exatamente. A cidade, ela está com uma energia muito boa. Sim. Mas, Jair, que coisa bacana, hein? Conseguimos falar, já deu aí uns 40 minutos? 55 minutos. Rapaz, passamos 15 minutos aqui do nosso... Mas foi bom, porque conseguimos trazer bastante conteúdo. Quero agradecer aí a tua participação, a tua presença e deixar aí uns minutos aí, quando você quiser, para as considerações finais aí, para a gente poder encerrar esse bate-papo agradável. Eu achei, né, agradeço mais uma vez, eu acho que nós teríamos aqui talvez papo para mais umas 2 horas, né? Nós falamos pouca coisa, você vê, nós estávamos deixando passar o polo petroquímico, né? Um assunto tão importante, enfim. Nós não falamos de ZPE, que é um processo super complexo que está sendo construído pelo Avançar Araucária, né? Então, é só agradecer, reforçar que o Avançar Araucária ele é um conselho da sociedade civil, então todos estão convidados, qualquer instituição pode fazer parte do Só Avançar fazer um Araucária. adendo, nós conseguimos entrar no Google aí e abrir um link? Tá, entra no Avança Araucária para mim, ali no site da prefeitura. Vamos abrir o link aqui do Avança e vamos deixar como propaganda, se alguém quiser conhecer o trabalho, e pode ser? Está um pouco desatualizado, mas pode entrar ali. Mas tem contatos ali para procurar ou não? Tem, pode entrar no site avancaraucaria.com.br. Tá, avancaraucaria.com.br. Isso. E daí a palavra não é Avanca Araucária, é Avancar Araucária, é um A só. É um A só. Isso. avancaraucaria.com.br. Então o site está um pouco desatualizado, porque eu confesso que eu tenho muitas atribuições. Então eu não consigo fazer tudo. Eu sei que o Jair é o equipe, Agora eu tenho lá a Luana, que está me ajudando, muito bacana. É uma profissional super competente também, mas ela chegou agora. Então até a gente conseguir colocar em dia tudo que nós temos de informação, de dados do projeto, leva tempo. Porque realmente o que você consegue produzir sozinho, e agora com a Luana te ajudando, é uma coisa assim extraordinária, sabe? Você está de parabéns pelo trabalho que você tem feito à frente do Avança, e a gente reconhece
o teu compromisso, a tua competência, dedicação, é bem bacana. Ó, então esse é o site do Avança Araucária. Isso. Na época, só para fazer um adendo, como que foi discutido, né? Aquela imagem, por que daquela imagem, que foi uma competição que foi feita de crianças aqui, que quem ganhou foi uma criança, o Avança Araucária, né? Foi lá na Câmara até a final, várias 1.500 alunos envolvidos. Participaram, foi muito bacana, sabe, o projeto. O desenho ali da logo, né, foi produzido em uma competição nas escolas municipais, né? Então, esse processo efetivamente é isso. Agora, se você for descendo aí, ó, aqui são todos esses nomes são as instituições conselheiras, né? Então nós temos 13. Então nós temos a Associação Comercial, a FEComércio, o Sebrae, o Sindimonte, FIEP, a ESIAR, o COC, a OAB, Sinduscom, Tecparc, Prefeitura, FAEP e Unifacear. Isso. Bacana, hein? Agora aí nós temos 13 instituições, mas no total nós somos 70 instituições. Aos poucos você vai alimentando. Isso, porque as câmaras técnicas, né, elas não são fechadas, né? Então as instituições, esse pessoal que quiser fazer parte, eles vêm pelas câmaras técnicas. Entendi. Né? Essa daqui foi a última reunião que tivemos lá na OAB Araucária, né? Isso. Essa aqui foi na Prefeitura de Curitiba. Você vê que está meio descompensado ali, né? Que a primeira lá é maio, depois vem para dezembro. Então tem uns teve 3, 4 meses aí que eu ainda tenho que reforçar, né? Não, mas muito bacana. Então, pessoal que quiser mais informações, vai entrar no site, tá aqui, vocês vão ver. Tem WhatsApp, exatamente. Tem um WhatsApp para conversar. Vão falar com o Jair vai dar as informações. Exatamente. Pode falar com a gente, que a gente vai estar aí podendo colaborar também. Isso, baixar, depois também tinha lá as instituições, enfim. Mas é isso, né? E o convite para que todas as instituições que tenham interesse, independente do setor em que atuam, pode ser instituição de ensino, escola, nesse caso, né? O que for, comércio, empresa, indústria, ONGs, ONGs, né? Sempre serão bem-vindas. O que nós queremos, né, o mundo perfeito, digamos, era o que todos estivessem juntos discutindo o futuro da Araucária. E esse é o nosso propósito. Nós somos um meio, não um fim. Então nós integramos essas pessoas, essas ideias, podem trazer projetos, podem trazer estudos para dentro das nossas câmaras técnicas para que a gente possa desenvolver esses projetos para que efetivamente eles se tornem uma realidade dentro do município da Araucária. Amém. Que bom. Jair, muito obrigado pela tua participação. Sabedoria Cast agradece e em breve colocaremos no ar aí, segunda-feira, dia 19, estaremos no ar. Boa. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado a todos. Grande abraço a todos.